Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos começar a nossa terceira aula da oficina Iniciação na Arte da Xilogravura, ok? Bem, hoje a nossa terceira aula nós vamos falar sobre a matriz. Vamos falar sobre tipo de matriz, possibilidades da gente fazer a nossa matriz de xilogravura. Vamos começar falando. Edilson, qualquer madeira eu posso fazer uma matriz de xilogravura? Sim, qualquer madeira, qualquer espécie de madeira, qualquer tipo de suporte de madeira, ok? Aqui nós temos, é claro que tem madeiras que a gente vai ter melhor rendimento e tem madeiras que a gente não vai ter um rendimento muito bom, tipo madeiras duras, porque a gente vai estar esculpindo desenhos em muitas vezes em alto e baixo relevo com detalhes. Então, isso, logo, uma madeira dura, uma madeira resistente, você não vai ter um andamento bom. Mas existe, eu vou dizer a vocês aqui, alguns tipos de madeiras que a gente pode começar na arte da xilogravura. A começando a madeira que é mais digamos assim, é a rainha das madeiras de fazer xilogravura, que é a umburana. A umburana que eu tenho aqui um taco de umburana, é uma madeira aqui em Pernambuco, ela é bem fácil de encontrar na região mais dos sertões, é uma madeira que não tem tanta facilidade, porém em algumas regiões, aqui no meu estado, no Pernambuco, ainda é muito fácil de encontrar umburana para o lado do sertão, ok? É uma madeira muito boa de trabalhar. Ela tem uma maciez muito boa. O corte dela é muito interessante. Ó. Vejam que eu estou cortando com facilidade. Então, é uma madeira que logo a gente consegue resultado. Outras madeiras a gente pode também fazer a matriz de xilogravura. Aqui eu tenho uma matriz em cedro, esse rabequeiro, ó, cedro, mais difícil de encontrar. É uma madeira também muito boa, o cedro, porém difícil de encontrar. A madeira que está um pouco em extinção. Também temos aqui o louro canela, também é uma madeira muito boa para a gente fazer as matrizes de xilogravura. Louro canela é uma madeira bem macia, ela tem um cheiro bem gostoso. Também temos o processo da matriz, que a gente está falando aqui, todas essas madeiras que eu falei para vocês, as matrizes são matrizes de fio. O que quer dizer? É uma prancha com o fio na horizontal, como vocês estão vendo aqui. Você dá para ver os veios da madeira. Isso aqui se chama-se a matriz de fio. Já a matriz de topo é a matriz com o corte da madeira, não com os veios, mas sim com a parte tipo assim, as bolachas, que a gente chama, né? Aquela parte de cima do corte da madeira, então logo a gente não tem os veios, mas sim o fio dela, que é a parte de cima. Também temos, além da xilogravura, temos outras opções de fazer gravuras, né? Que aqui eu posso dizer a vocês, falando de matriz, a gente também pode fazer uma matriz com linóleo, que é a linóleo-gravura. A gente também tem as matrizes que são feitas em pedra, né? A gente tem matrizes que são feitas com borrachas, a gente tem matrizes que são feitas, né, com chapas de ferro e aí por diante. Mas nossa oficina é de xilogravura, que vai trabalhar diretamente com madeiras.
Gostaria também de trazer para vocês, nessa aula em específico, a dificuldade que a gente tem de encontrar madeiras, pranchas, né, tábuas de boa qualidade, e de qualidade que eu falo, madeiras moles para o entalhe. Mas aí a gente traz também a opção para essa oficina, que são os materiais alternativos, que hoje é muito conhecido, por exemplo, o MDF. O MDF, que é essa matriz aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa matriz grandona aqui, que é a deusa da justiça, isso é um MDF, que é um tipo de material que é feito industrializado. Não é natural, é industrializado. Isso é feito com resinas e pó a base, se não me engano, é de celulose, né, misturado com outros materiais. Então dá essa chapa. É uma chapa que dá para fazer, Edilson? Dá, tranquilo. Você só não vai ter aqui os veios, os sucos, as texturas que uma madeira nos traz. Por exemplo, como aqui a gente tem, né? Eu dou o exemplo para vocês aqui. O exemplo que a gente vai ter aqui das texturas da madeira, que em si ela vem com seus fios, e o chapado de MDF, né? Ele é liso. Então, dá para fazer o baixo, o alto relevo, dá para pintar, dá para tirar a matriz, dá tranquilo, mas a gente vai se limitar. Outro material que eu trago para vocês, que é uma madeira, essa é madeira mesmo, mas ela dá para fazer, mas você vai ter mais dificuldade, você vai ter que ter mais expertise no corte, que é o pinus. O pinus é uma madeira mole, mas ela tem alguns veios de alguns sucos duros de nós dentro dela, né? Que ela é veiada de nós, o pinus, mas é uma madeira que na parte vocês notam que aqui na parte tem uma parte mais clara e uns veios escuros, ó. Uns veios escuros, esses veios são bastante duros, então você vai ter mais dificuldade de corte, tá bom? Outra opção também que é muito fácil é uma madeira industrializada, né? É feito à base de pinos também, que é o compensado. Compensado é o chapado, né? Que a gente conhece, que ele tem, deixa eu mostrar a vocês aqui, tem uma matriz deles aqui, que é essa daqui, essa matriz linda aqui, ó. Tá vendo que é uma releitura, né, da deusa Vênus, que eu chamo a Vênus Negra. Ele é uma madeira mesmo, ó. Tem os veios, bonita. Aqui, ó, você nota que ela tem texturas, né? Texturas, porém, ela é feita, o compensado é feito em camadas. Camadas, umas em cima da outra. Então, logo você tem que saber que você vai cortar os veios das camadas do compensado, eles se cruzam. Uma camada, o veio pode estar na horizontal e na camada seguinte o veio vai estar na vertical. Então, logo você vai ter uma dificuldade de cortar, né? Porque geralmente a gente corta na madeira, né? A gente corta seguindo o veio, ó. Essa madeira aqui, os veios estão aqui nessa horizontal. Então, eu não vou cortar contra o veio, vou ter mais facilidade se eu cortar a favor do veio. A favor do veio, eu consigo ter um corte mais preciso. Contra o veio, eu já vou ter um embuchamento. Isso eu estou falando com relação ao compensado, tá? Compensado e também a favor do veio do pinus. Aí entra as opções, que lá na frente eu vou dizer a vocês, que é como usar as ferramentas nesses cortes, né? Aí eu uso muito a ferramenta de corte, que é a faca, que é o nosso estilete, mas isso aí a gente vai falar noutra aula. Mas como eu estava falando a vocês, tem essa opção do compensado, né? O compensado tem que ser tratado, né? Tem que ser tratado, que eu vou falar também para vocês noutra aula. E tem uma opção também, que é uma opção muito interessante. Essa matriz aqui também é de compensado, ó. Você veja que eles são camadas,
né? É um compensado de 10 milímetros. Eu cortei somente a primeira camada, eu fiz o baixo relevo só na primeira camada. Então é o que me serve, o que já me dá para tirar essa xilogravura tranquilo. Outra opção que eu particularmente gosto muito, tem um resultado muito interessante, gosto até mais do que o próprio MDF, é o compensado Eucatex. É aquele materialzinho bem fininho que a gente encontra em lojas de construção e geralmente a gente está na era da reciclagem, na era que a gente aproveita, né, reaproveita as coisas, a gente encontra muito nesses móveis novos, nos fundos dos móveis, aquela tabuazinha fininha que cobre os móveis novos, esses móveis modernos agora, é o Eucatex, que ele um lado ele é liso e o outro lado ele tem uma textura. Qual é o lado que a gente vai fazer, professor? O lado liso, entendeu? Ele é duro. O Eucatex ele não é mole, sabe? O Eucatex não é mole. Porém, com uma ferramenta bastante amolada, a ferramenta, como eu já disse a vocês, a ferramenta tem que estar amolada. Então, a gente consegue tranquilo, ó, trabalhar ele, ó. Tá vendo aí, ó? Tô tirando com facilidade aqui os sucos. Ele não tem textura, ele é liso, como eu estou falando com vocês. Fazer desse lado que ele tem uma textura, esse lado não é muito bom, que esse lado ele embucha muito, mas é uma opção que eu dou a vocês, é trabalhar Eucatex. É um material que é muito fácil de encontrar, tá? Então, encontrar até de uma forma gratuita, né? Que é a questão que geralmente a gente encontra aí, às vezes os móveis, o pessoal se descarta de alguns móveis e a gente consegue. Então, é isso, pessoal. Como eu falei para vocês, esse é o nosso processo, né? Que a gente está falando dessa aula, falando das matrizes, as opções de madeira, os tipos de madeira. A madeira, a matriz, ela pode ser de fio ou de topo. De fio é a madeira que a gente está vendo aqui, que são as pranchas, ó. São as pranchas, aqui, que prancha bonita. Isso aqui é um louro canela e ainda tá com preço. Tá um louro canela lindo, ó. É uma prancha, tá vendo? Isso aqui é fio. Já o topo é a parte de cima. É eu cortar, eu encontrar a madeira e cortar a parte de cima. Digamos que em vez de eu cortar ela a prancha, eu ia cortar aqui para usar, que já dá outro formato, outra textura e outras possibilidades de impressões. A xilogravura, pessoal, por fim, a matriz da xilogravura é muito de experimentos, entendeu? É muito de experimento. Então, é isso. Estamos ficando por aqui com a nossa aula hoje. Espero que vocês absorvam o que eu tenho falado aqui. Procurem também auxílio na nossa apostila que já foi disponibilizada para vocês. Então é isso. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.